Vamos para o nosso dia 17 dos 21 dias para 180. 21D para 180, os próximos 6 meses. Lá em Marcos 12:31 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os relacionamentos saudáveis, eles não exigem uma anulação pessoal nossa, mas amar o outro inclui respeitar a você mesma. A mente, ela se sobrecarrega, as decisões se confundem, a direção se perde quando você não se ama. E inteligência bíblica aplicada ao comportamento humano diz que a Bíblia, ela nos mostra o amor como algo ordenado, consciente, não como uma dependência. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que nós vimos ontem, Provérbios 4:23. Guardar o coração não é você se fechar, é você discernir até onde você pode ir e como você vai se envolver. Jesus, ele ama profundamente, mas ele sabia se retirar, ele sabia dizer não, mantinha clareza de propósito. Em Jesus nós vemos o amor plenamente maduro, não um amor permissivo, não ansioso por aprovação, mas enraizado ali na consciência do Pai. E o Evangelho, ele revela que ele amava profundamente, e justamente por isso ele sabia como se posicionar. Jesus amava profundamente, mas ele sabia se retirar. Sabe onde está esse versículo? Ele está lá em Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo cercado por multidões sedentas, enfermos, demandas constantes, Jesus, ele não se deixava capturar pela urgência alheia. Ele se retirava para o silêncio porque ele sabia que a intimidade com o Pai precede qualquer ministério frutífero. Amor sem retirada, ele gera um esgotamento. E retirada em Deus restaura uma consciência. Jesus, ele amava profundamente, mas ele sabia dizer não. Um versículo chave que está quando Jesus disse não, está lá em Marcos 1, do 37 ao 38. Vamos a lugares, foi para isso que eu vim. As pessoas, elas queriam que ele ficasse onde já havia sucesso e reconhecimento. Jesus, porém, não se deixou aprisionar pela expectativa do povo, pois a sua obediência não era a demanda humana, mas o chamado divino. Dizer não às pessoas, às vezes, é dizer sim para o propósito. Amor verdadeiro, ele não é refém da necessidade do outro. Jesus, ele amava profundamente, mas ele tinha clareza do propósito dele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a obra. Tá lá em João 4:34. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Tá lá em João 8:14. Jesus, ele não vivia em confusão identitária. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia o que ele tinha, para que ele tinha vindo e o que ele ia fazer. Ele tinha uma clareza na sua missão e ele não negociava ela. Clareza no propósito é proteger o seu coração, saber quem você é para você não se perder, porque senão a gente acaba se perdendo, a gente acaba aceitando o que os outros falam. Amor não é ausência de limites. Espiritualidade madura, ela exige uma direção interna. Consciência do Pai, ela exige muitas vezes de nós uma firmeza, mas sem dureza. Jesus, ele servia com entrega, mas ele não abandonava. Ele curava multidões, mas ele não perdeu a sua essência. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão não é fraqueza, é força governada pela consciência. E olha que interessante o que Murphy fala sobre os estados emocionais, eles moldam as nossas respostas automáticas no relacionamento. O relacionamento sem limite, ele cria padrão emocional, só que um padrão desgastante, só que limite consciente, ele preserva o nosso equilíbrio e clareza. Louise Hay, ela afirma que dificuldade em impor limites costuma estar ligada a crenças de desvalor. Limites não são rejeição, é expressão de respeito próprio. A ciência, ela confirma que relações seguras reduzem o estresse. Limites claros, eles fortalecem uma autorregulação emocional. Limite saudável, ele organiza o nosso sistema emocional. Amor e verdade, responsabilidade. A Bíblia equilibra o amor e a verdade. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Amor sem verdade, ele gera uma confusão. Verdade sem amor, ele gera uma dureza. O equilíbrio produz crescimento. E é isso o que nós precisamos ter. Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas um espírito de amor e de equilíbrio. E o equilíbrio, ele produz em nós, nas nossas relações, um crescimento. Vamos para o nosso exercício. A gente começa com gratidão. Escreva por que você é feliz e grata. A gratidão ajuda a gente a revisar as nossas relações sem culpa e sem ressentimento. Pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis. Escreva com consciência, escreva com honestidade para você. Qual relacionamento tem impactado a sua energia emocional? Como que você costuma se sentir nesse relacionamento? Observe sem acusação esses relacionamentos. Onde que você tem ido além do que você pode sustentar? Escreva. Qual limite saudável você precisa estabelecer ou reforçar? O que esse limite vai proteger em você?
Como que você está hoje? Você já se relaciona muito bem com amor, com verdade? Você já tá top? Você já respeita os seus limites, as suas direções? Ou você está aprendendo a amar com maturidade, estabelecendo limites saudáveis? Escreva isso, porque limites claros, eles fortalecem umas relações verdadeiras. Tenha um planejamento, uma decisão prática, responda por escrito. Qual limite preciso comunicar ou praticar? O que eu deixo de fazer quando eu me escolho respeitar? Qual atitude confirma o meu compromisso com relação saudável? Limite prático é limite real. E vamos encerrando o dia de hoje com gratidão. Eu sou grata a Deus porque Ele me ensina a amar com sabedoria, sem perder a verdade, sem perder a minha essência nem a minha direção. Eu sou grata a Deus porque Ele me ensina a impor limites bem claros. Escreva 2 ou mais linhas.